Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, todos aqueles que sempre me acompanham por aqui. Eu quero aqui neste momento estar compartilhando as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que alguns de vocês souberam que eu fui acometido de Covid-19, por mais que a gente procura manter distanciamento, as regras necessárias, o uso de máscara, álcool em gel, nós temos a necessidade de trabalhar, nós temos a necessidade de continuar a nossa vida, né, porque tem contas para pagar, tem os nossos compromissos e as responsabilidades que está sobre nós, né, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, aqueles que têm que manter o seu lar, a sua casa com as suas finanças. E no meu caso não é diferente e por isso eu preciso continuar a minha vida, né? A pandemia está aí, é uma realidade, mas o fato é que nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Então, quando nós sabemos que Deus está no controle de tudo, nós começamos a descansar no Senhor. E esse descanso vem numa fé que precisa ser inabalável. Uma fé que não pode ter dúvida, porque Deus não trabalha na incredulidade, Deus trabalha na fé. E através da fé, nós precisamos continuar, né, pela fé e com confiança, né, no Deus vivo. Então, nós temos um pastor que sempre profetizou, e assim nós também temos profetizado, que se Deus não nos livrasse do vírus, Deus nos livraria no vírus. Como assim? Daniel, Deus não livrou que fosse lançado nas covas dos leões. Portanto, né, porém, mesmo sendo lançado nas covas dos leões, Daniel ele foi cuidado por Deus. Deus enviou anjos que fecharam as bocas dos leões, né, e Daniel saiu da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não os livrou, né, da fornalha ardente. Por mais que a fé dos três de não se dobrar diante de outros deuses de Nabucodonosor, eles simplesmente confiaram que se Deus não livrasse, né, então somente Deus era Deus. E assim aconteceu. O rei furioso mandou aquecer a fornalha 7 vezes, ou seja, a ponto dos guardas que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo. Tamanho era o aquecimento da fornalha. Mas, todavia, nós sabemos a história, quem não sabe pode ler a Bíblia, que lá diz que, de repente, o rei viu 4 andando dentro da fornalha. E ele perguntou, não seriam só 3, né? Quem é esse, o 4º homem que está andando dentro da fornalha? E esse 4º homem nós sabemos que era o próprio Senhor Jesus, né? E assim também como Deus foi com José, mesmo ele não sendo merecedor, porque José era um homem justo, Deus era com José, por uma calúnia, uma difamação, ele foi parar numa prisão, mas depois Deus o tirou da prisão. Então Deus não livrou José de ir para a prisão, mas Deus, né, mudou a sorte de José a partir da integridade de José. E assim Deus fez comigo. Deus não me livrou de pegar o vírus, né? Não sei dizer como foi, aonde que foi, o porquê que foi. Mas, todavia, Deus foi comigo. E graças a Deus por pessoas que me amam, que querem que a vida seja preservada, né? Então, através do momento que eu recebi uma ligação do meu pastor, eu pude entender, né, que de fato eu estava correndo risco de estar com o sintoma da Covid. Até então, como eu tinha feito bastante exercício num dia anterior, eu achava que eu estava sentindo dores no corpo, normal,
de um excesso de exercícios, digamos assim, e já fazia uns dias que eu não fazia. E por coincidência, né, eu acabei fazendo um pouquinho mais, me exercitando um pouquinho mais, excedendo até, fiquei feliz por poder conseguir fazer todos os exercícios e estar muito bem. Mas no outro dia eu amanheci realmente com os sintomas de uma gripe e dores no corpo. Então, para mim era só uma gripe, um sinal de gripe e dores no corpo, mas tudo bem, nada mais. Passou-se esse dia, no outro dia meu pastor me ligou e perguntou como que eu estava, e eu disse: pastor, eu estou com sintomas de uma gripe, mas nada mais que isso. Ele falou: pastor, mas é gripe mesmo? E eu, peraí, não, porque eu acho melhor o senhor fazer o exame. Faz o teste, pastor. E ele me orientou, e o que eu fico triste é que mesmo a gente com orientação, procuramos, né, fazer o exame do teste, no caso da Covid, e a dificuldade que a gente encontra é muito grande. Mesmo pagando, nós não conseguimos o agendamento, né, naquele dia, e eu já com um sintoma, corri na farmácia para fazer, particular mesmo, para quanto diagnosticado mais rápido, melhor é para o tratamento. E eu fui na farmácia, não me atenderam, mandaram ir em outra, eu fui na outra, não estavam atendendo, e aí eu conversei com a pessoa que estava me atendendo na farmácia. Ela disse: olha, vem amanhã de manhã que de repente você consegue um encaixe, porque hoje nós não podemos fazer, ou seja, mais um dia que eu ficaria sem ser diagnosticado, e aí ficaria pela sorte. Mas como nós servimos um Deus que nos dá a direção, nos dá sabedoria para tomar as decisões, naquele momento eu entendi, já procurei uma pessoa que consegue os medicamentos, e tomei os medicamentos precoces. Sim, eu tomei os medicamentos, né, precocemente já, que muitos não aprovam, não entendo motivos, né? E nesse caso, eu simplesmente me mediquei, claro que baseado nas informações que nós recebemos de uma pessoa que trabalha com farmácia, né, ou seja, de uma profissional de farmácia, e no caso eu fui medicado com esses medicamentos precoces. E aí o que aconteceu? No outro dia de manhã eu corri e fiz o teste, e aí deu positivo, né? E deu positivo, e aquela sensação, e agora, né? Mas, todavia, a minha fé inabalável no Senhor permaneceu. E para Deus, Ele faz as coisas tudo corretamente. No dia que eu fui diagnosticado como positivo, eu consegui, pela graça do Senhor Jesus, minha filha intercedeu, junto com uma enfermeira que trabalha no hospital regional, e ela me colocou para dentro. Ela pediu para ir lá, e ela estava trabalhando, ou seja, estava de plantão, me colocou para dentro do hospital. Naquele momento, o médico já me atendeu também e fez um pedido de tomografia. Eu fiquei ali durante 4 horas esperando, né? Parece uma eternidade, mas 4 horas para quem simplesmente faz um exame, né, e sai dali, volta para casa, não é nada perante aqueles que ficam internados. E para a glória do Senhor, eu não fiquei internado. Eu consegui ali, depois dos exames, tudo, o médico prescreveu também os medicamentos que eu já estava tomando, e eu conversei com ele e disse para ele que poderia passar sem problema, que eu não tenho problema de alergia, não tenho problema nenhum cardiorrespiratório, nem nada, né? Deus tem me sustentado com uma saúde muito boa. E aí eu tive uma curiosidade e perguntei para o médico: doutor, se eu não tomasse esses medicamentos que a gente ouve na mídia que não são eficazes, qual é o outro medicamento que eu deveria tomar? Ele falou para mim: olha, simplesmente não tem. Ou você toma esses, ou então você conta com a sorte, que alguns não vão se agravar tanto, mas eu te aconselho a tomar. E aí ele prescreveu corretamente a quantidade, né,
do medicamento, quantidade de dias de comprimido, né, as doses certas, corretas, né, dos medicamentos que eu já tinha começado a tomar um dia antes. E no terceiro dia, depois de diagnosticado, foi só melhorando, né? Desde o primeiro dia que eu tomei, eu já senti que não se agravou mais, né? Aquelas dores de cabeça, dor no olho profundo, febre alta, né? A tosse, essas coisas todas foram passando e Deus me abençoando e eu consegui superar essa terrível doença. Mas, todavia, eu não quero me alongar mais do que já me alonguei aqui. Já tive que detalhar algumas poucas. Eu quero agradecer a Deus, né, pelas pessoas que foram importantes nesse momento. Todas elas, né? Essa enfermeira que eu prefiro não citar o nome, mas é uma irmã em Cristo que teve condições de me colocar para dentro. O médico que me receitou a medicação, Dr. Leonardo, muito bom médico, novo, sábio, inteligente e enviado por Deus para medicar aquilo que eu precisava. E a minha filha que correu atrás, meu genro, né, que cuidaram de mim, a minha esposa que teve a sabedoria de ter todos os cuidados, né, ao levar alimentos para mim, procurar fazer alimentos, aquele que eu podia comer, que eu precisava para me manter, porque a gente não quer comer nada nesse tempo, e ela fazia uma sopa, algo nutritivo, um suco de laranja, até frituras que normalmente não fazia mais, e a gente procura comer mais saudável, ela acabava fazendo para que eu conseguisse me alimentar. Com tudo isso, eu ainda perdi 4 quilos nesses dias, mas nada demais. Realmente o fôlego está voltando agora, porque eu já estou conversando com vocês há 12 minutos aqui, e normalmente nesse período eu já estava tossindo, já estava sentindo um pouco de falta de fôlego, mas já estou recobrando, já estou bem, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pelas orações daqueles que tiveram a preocupação comigo, que mandaram mensagens, né? Meu filho que mora em São Paulo colocou na internet e através disso teve várias orações. A minha filha também, eles têm bastante influência, né? E através deles muitas pessoas oraram por mim, parentes, aqueles que realmente se preocupavam comigo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Agradeço a Deus mesmo pelas pessoas que estão ao meu lado, pela igreja que eu congrego, o pastor que não mede esforços para nos ajudar naquilo que a gente precisa, né? E enfim, né? Graças a Deus minha esposa não pegou, ela se cuidou, né? E eu também, só com máscara o tempo todo, cuidando, né? Não pegando nem trinco de portas durante esse período, e passou, né? Então a minha mensagem para você que passar por um momento como eu passei, de não desistir, de não se abaixar, de não desanimar e continuar confiando que Deus está no controle de tudo. Deus não vai nos desamparar, Deus jamais vai nos deixar só, né? E essa fé que Ele vai nos curar e que nós, através de um momento difícil, de dificuldade como nós passamos, nós podemos testemunhar dos milagres de Deus. Nós podemos testemunhar da palavra do Senhor, né? Não só de ouvir falar, de um Deus que você ouviu falar, mas sim de um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que trabalha na sua vida, por exemplo, como trabalhou na minha vida. Então, nós precisamos ter ânimo, fé, confiança que Deus nos guardará, apesar de estarmos vivendo a pandemia, mesmo que a gente pegue o vírus, como foi o meu caso, né? Nós sairemos melhor do que nós entramos. Nós estaremos melhor ainda amanhã do que nós chegamos, né? Porque a gente faz uma auto-reflexão de quem nós somos, o porquê estamos aqui, né? E o que Deus quer de nós. E nós, através de uma auto-reflexão, começamos a entender que Deus tem propósito. Se estamos aqui ainda, se Deus nos concedeu
vida, fôlego de vida, saúde, é porque Deus tem propósito. O propósito do Senhor é que nós vamos e anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de vidas. Amém? Deus abençoe você, obrigado por estar me ouvindo até aqui. Que a graça do Senhor repouse sobre você, sua casa, seu lar, a sua família, dando bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, né? Que o Senhor seja contigo e que você jamais esqueça que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Um grande abraço, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.